Hello babies, good morning or good afternoon. My name is Tassiana and I'm English teacher. Meu nome é Tassiana, sou professora de inglês. Hello babies, estamos iniciando mais uma semana aí e mais uma aula de inglês. Ou seja, nós já estamos finalizando nosso segundo bimestre, já estamos nos preparando para as férias, isso mesmo. Guys, hoje o nosso warm-up, vamos fazer uma musiquinha, tá? A gente vai dançar, vai ter a coreografia aqui, então se prepare. O nosso song, o nosso warm-up, deixa eu baixar aqui o som. Do nosso song é o seguinte, ele fala sobre os numbers, os números. Então a gente vai focar nos numbers dessa musiquinha. Ele fala assim: 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4 potatoes. O que é potatoes, teacher? Potatoes são batatas. Então quando ele fala 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, são uma batata, 2 batatas, 3 batatas, 4 batatas. 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. 6 batatas, 7 batatas, mais batatas. E aí ele vai cantando sempre até o number 7, tá? Então a gente vai trabalhar uma numeração. Que numeração é essa, guys? Isso mesmo, number 7. Então vamos contar de 1 a 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A coreografia é básica, você só tem que mostrar os dedinhos. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. Entenderam? Então vamos lá dançar? Ok, alright, vamos lá, let's go. Vou pausar aqui esse som e a gente já vai pro próximo som. Eu nunca vi nenhum dos dois tão feliz como vocês têm estado depois que resolveram pegar juntos. Queremos jogar tudo isso fora por causa de 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. Aê, muito bom. Finalizamos aqui mais um song do nosso warm-up que foi sobre numbers, ok? Números. Então vamos iniciar agora a nossa aula, certo? Vamos iniciar nossa aula, teacher. Let's go. Ready? Let's go. Hello, guys. Again, let's start our English class. Ok, guys. Bom, vamos iniciar nossa aula então, né? Bom, guys, é o seguinte, a nossa unidade ainda é Let's Go to the Zoo, ainda é o nome da nossa unidade, porque nós estamos aqui no segundo bimestre. Deixa eu só ligar aqui essa luz, só um momento. Bom, não ligou, sorry. Então, esse é o segundo bimestre, no caso, esse ainda é o nosso assunto do segundo bimestre, continua sendo essa unidade. Então a gente vai trabalhar isso, tá? Só um momento. I come back. Agora sim tá mais claro, né? Então, guys, então vamos iniciar. Let's go to the zoo. Teacher Tassiana Borges. As pages serão 32 and 33, 32 e 33. Ou seja, estamos finalizando o nosso English book com os assuntos do segundo bimestre, tá? Não é que vai acabar o livro todo, não. Nós estamos acabando os assuntos do segundo bimestre.
Então, nós iremos revisar um pouco tudo que nós já fizemos nesse segundo bimestre. E assim, claro, a gente ainda tem o que? Mais 3 ou 4 semanas pela frente. Então, nós teremos muita revisão, bastante revisão, review. Podemos até revisar o primeiro bimestre também, se caso for necessário. Trabalhar bastante caderno, certo? Muito o oral practice, a parte oral também, nós temos que falar bastante. Então, tudo isso vai ser um momento para a gente revisar bastante, ok? Esse segundo bimestre. Então, vamos lá, vamos iniciar. Bom, nosso primeiro slide, não sei demais, é sobre os animals, porque foi o assunto que, assim, o segundo bimestre ele apresentou. São os animals, zoo animals, certo? Os animais do zoológico. Então, o segundo bimestre ele ficou bem assim marcado por isso. Se vocês olharem lá, no início da nossa unidade, na página 22, foi aí que nós iniciamos o assunto do segundo bimestre. Então, há uma conversa entre os grandpas, com a Silvia, vinha esse convite, o passeio pelo zoológico. Assim, nós sempre vamos a um zoológico na vida, né? Toda kids, quando é criança ou quando é adulto, você tem aquela curiosidade, imagina como é ver aquele animal de perto. Então é essa a oportunidade que o livro está trazendo. E assim, nós sabemos que English está presente em maioria dos locais. E zoológico, principalmente aqui de Manaus, temos o zoológico SIGS, temos também outros zoológicos voltados para outros tipos de animais, animais aquáticos também. Então, se você olhar bem, esses zoológicos, eles apresentam o nome desses animais em inglês também. Teacher, mas por quê? Porque nós recebemos também pessoas de fora e essas pessoas elas gostam de ver os animais típicos do nosso estado. Principalmente a onça, macacos. Então, esses são os animais que você só encontra, na maioria das vezes, aqui, né, na nossa terra. Então, é por isso que quando você vai lá no SIGS, você vai ver que temos placas com os nomes tanto em português como em inglês e espanhol também, certo? É uma oportunidade de você revisar, de você aprender e também ficar por dentro desses assuntos importantes. Então vamos lá, vamos relembrar os nomes desses animals. Let's go! Zoo animals. Repeat. Zebra, monkey, hippo, elephant, tiger, bear, giraffe, lion. Oops, sorry. Let's repeat again. Vamos repetir novamente. Alright, let's go. Zebra, monkey, hippo, elephant, tiger, bear, giraffe, lion. Good, very good, guys. Muito bom. O livro, ele trouxe também, não somente os animais, assim, os nomes soltos, diríamos, mas sim ele trabalhou uma pergunta muito simples que é de se fazer quando você não sabe o que é aquilo, né? What is it? What is it? O que é isso, né? Então, se você olhar na página 26, nós aprendemos o uso do what is it e como responder. Página 26. Nós temos aí uma conversinha entre a Silvia e o Alan. Ela pergunta assim, is it hippo? E ele responde, yes it is. Do outro lado eu tenho o Grandpa e a Emily. A Emily pergunta, is it a tiger? Ele fala, no it isn't, it's a lion. Então ele nem usa tanto what, mas sim isso é, né? Isso é um leão, is it a lion? Então você só precisa daquela confirmação, né? Isso é um leão. Então seria a tradução disso, né? E aí nós temos o exercício na página 26 que foi trabalhada essa perguntinha. Is it zebra? Is it a monkey? Is it a hippo? Is it monkey? Tiger? E ele vai trabalhando o uso do is it, que é justamente voltado para esses animals, para objetos. Então vai ser bem comum você ver o it sendo usado para isso, tá? Então nós aprendemos a responder da seguinte forma: yes it is, quando for realmente aquele animal. Yes it is, quando não for, no it isn't. Então eu tenho tanto a forma afirmativa como forma negativa. O livro está trazendo, ele está ensinando, tá?
Então, muito cuidado quando for usar. E principalmente atenção quando for montar essa frase tão simples, mas que também confunde, ok? Bom, na página 27, quem está com o livro, vamos acompanhando juntos. Page 27, nós trabalhamos uma atividade também voltada para isso. Ele escreveu, deixa bem claro como se escreve yes it is e no it isn't. Já fizemos também. Page 28, também aprendemos os nomes, a complementar os nomes dos animals e aprendemos a diferenciar quem é quem, certo? Page 29, também trabalhamos isso, o uso da pergunta is it, a complementação com o nome dos animais, tá? Você verifica qual é o animal, quem é quem. Page 30, também nós temos os animals, certo? Aí... Page 31, na page 31 ele já vai trabalhar numeração, page 27. Bom, antes de a gente falar sobre a page 31, eu vou voltar aqui novamente para o nosso slide, onde ele focou bastante aqui no uso do is it. Eu esqueci que no slide tinha essa parte, né? É assim, is it a tiger? Yes it is, no it isn't. Aquele negócio que eu lhe falei agora há pouco, a respeito do it. Quando for usar, quando se deve usar, teacher. Eu posso usar, na verdade, it para qualquer coisa, na verdade. Mas quando a gente usa assim, what is it? O que é isso? É quando você sabe exatamente se é um animal, se é uma comida, se é um bicho, se é um objeto. Então, what is it? O que é isso? Fica aquela coisa assim, eu não sei o que é. Pode ser usado até para quando você ganha um presente. What is it? Você não sabe o que tem lá dentro. Então ele abrange isso tudo, né? Ok? Então, estou só explicando o uso do it. Mas aqui nessa parte nós aprendemos a escrever tanto a sua forma afirmativa como forma negativa. Ok? E vem a page 32, mas calma, a gente vai focar nela já daqui a pouco. Relaxa. Relax, guys. E vamos voltar para o English Book. Lá na page 31, nós trabalhamos numerações. Nós trabalhamos os números 11 a 14. Então, nós trabalhamos números de 11 a 14, tá? Então, eu vou botar aqui um áudio daqui a pouco pra gente ouvir sobre numbers. Numbers 11 to 15. Pra gente trabalhar principalmente pronúncia, né? No caso, pronunciation. Então, vamos lá. Ele ensina aí na parte do livro a numeração de 1 a 14, na verdade de 1 a 15. No livro, ele nessa parte, na page 31, ele vai focar somente do 11 ao 15, porque de 1 a numeração 10, nós vimos na páginas do primeiro bimestre. Então, se você pegar qualquer dúvida, teacher, eu não lembro da numeração de 1 a 10. Mas você pode pegar na página, deixa eu só verificar qual é a página. Na página 17 do primeiro bimestre, nós trabalhamos a numeração de 1 a 10. E é aqui na página 31 que nós demos continuidade da 11 ao 15, certo? Nós iremos fazer o uso de um áudio agora que ele faz a contagem, então vai ser bem interessante pra gente, principalmente ouvir pronúncia, né? Não só a pronúncia da teacher, mas a pronúncia mesmo de um nativo é bem interessante. Vamos lá. Só um minuto. Counting 1 to 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Again. 1, 2, 3, 4, 5,
10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. 15. One more time. 1, One more time significa mais uma vez. Então, nós ouvimos aqui, foi bem tranquilo, deu para perceber que o song, na verdade, a numeração, ela muda um pouquinho na questão de pronúncia, tá? Se você ouvir um nativo, ele é, claro que é mais puxado e tal. É questão de vivência também. Mas a gente tem que se esforçar ao máximo e ficar ao máximo parecido, ok? Por isso, a importância não só de ouvir um teacher, mas também o teacher nativo, isso é bem interessante também. Claro, ficar ouvindo músicas, porque assim ajuda muito na pronúncia. Tem muita gente que tem dificuldade para falar os numbers, tem dificuldade na pronúncia, então essa é uma base que vocês têm que estar usando, né? Teacher não gosta de ficar ouvindo números, mas precisa, guys, precisa. Assim como músicas, para você não esquecer algumas palavrinhas, pesquisar, então isso é muito importante. A importância do áudio, né? Claro, é acostumar os ouvidos mesmo a ouvir quando for uma pessoa realmente de fora falando um número, um nome ou alguma coisa. Por isso a importância do áudio. Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade. Na page 31, nós já finalizamos. E aí vem a page 32 finalmente. Todos na página 32, nós iremos fazer juntos. Ok, guys? Eu vou colocar aqui um song de fundo, bem baixinho, para não atrapalhar ninguém. Vamos lá. É o seguinte, nós temos aqui sobre Sarah's Day. Esse Sarah's Day, ele vai mostrar pra gente aqui o uso do good morning. O que é o good morning? Muito bom. Lembrando que good morning é bom dia, então sempre você vai ouvir a teacher falando good morning or good afternoon, porque depende muito de quem vai estar assistindo pela manhã e quem vai estar assistindo pela tarde, né? E do lado da caixinha, onde tem a teacher falando good morning, kids, nós temos lá 9 horas, certo? 9 horas, 9 o'clock. Só que lá no cantinho tem o AM. O que significa isso, teacher? Se AM significa os horários da manhã. Então, toda vez que você tiver um relógio que tivesse a AM, não significa Amazonas não, tá, guys? Significa os horários da manhã, tá? E, se eu não me engano, tem muitos relógios de pulsos, watches, que você também tem esse AM. Então, os horários do AM são os horários da manhã. O PM, que é esse PM que você vai ver lá embaixo no final, lá onde temos a Sabrina e a Sarah dormindo, é o 9 horas da noite. Então são... teacher, como que eu vou saber quais são os horários da manhã e quais são os horários da tarde? Os horários da manhã vão ter o meio-dia. Do meio-dia em diante já são o quê? Os horários da tarde. Aí eu já tenho que usar o PM, ok? Então vamos lá. Continuando, nós temos aí Sarah's Day. Vamos ler juntos? Repeat. Good morning, kids. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening, Sarah. Good evening, Dad. Good night, Sarah. Sleep tight. Good night, Sabrina. Então você pode observar que no horário da tarde, olha lá, 2 p.m. 2 p.m. Horário da tarde eu posso usar o PM, esse PM, para indicar um horário da tarde. Já no good evening eu vou usar o PM também, porque é uma tardezinha, já tá o good evening, tá começando a anoitecer. Esse é o good evening, o famoso good evening, que é o início da noite, tá? Ou tá começando alguma coisa ali, né? E o good night, dormir, né? O horário que você já vai se descansar. É o melhor horário quando a gente dorme, né? O good night, ok? Então vamos para a page 33. Bom, a page 33 é uma atividade onde nós temos o seguinte: look and match. Observe e ligue os relógios às cenas corretas. Você vai observar que temos aí os kids fazendo algumas ações. E daqui a pouco eu vou voltar para a gente fazer a correção disso. Bom,
Observe bem cada atividade e qual horário caberia melhor que eles estão fazendo, ok? Vocês terão um tempinho e daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Let's go! Ok, guys, vamos fazer a correção então? Vamos lá? Bom, nós temos na primeira imagem o seguinte. Nós temos os kids, todo mundo tá de pajamas e parece que tá à noite, né? Pela imagem tá meio escuro. Então, qual o horário que eu deveria ligar? 9 p.m. Very good, 9 p.m. Lá onde nós temos o seguinte horário, 9 p.m. 9 p.m. Você vai ligar para esse horário aqui dentro da caixinha, tá? 9 p.m. porque é um horário de tarde, da noite, né? Pelo que aparenta estar à noite. Então você vai ligar para esse quadradinho onde tem 9 p.m. Ok? Bom, do outro lado, né? Nós temos lá a Lucy acordando, né? Pela manhã. Olha lá o sol, o sun. Então, qual seria o horário adequado para ser ligado aí essa imagem? 8 o'clock a.m. 8 da manhã. Teacher, tem certeza? Porque ali temos o 6. Mas aquele 6, se você olhar, nós não temos o a.m. ali. Temos p.m., que é o horário da tarde. Então, não seria adequado ali para aquela imagem. Então, seria a.m., ok? Já lá embaixo, nós temos o father indo buscar seus kids, né? Na school. Qual o horário adequado para ligar para quando você está saindo da escola? Teacher says 6 o'clock p.m. 6 o'clock p.m. Lembrando que esse p.m. são os horários da tarde. Isso mesmo. The last one. Nós temos ali os kids, vão fazer educação física, PE. A pronúncia, a sigla, na verdade, é PE, que é Physical Education. Então, eles vão praticar aqui uma educação física. Então, o último horário que sobrou para eles seria 1 o'clock p.m. 1 da tarde, 1 p.m. Ok? Pronto. Concluímos aí a página 33, finalizamos e ainda temos tempo, tá? Então, nós iremos fazer o seguinte, eu vou acrescentar na nossa agenda mais uma atividade que vai ser a page 34. Vocês viram que nós temos tempo, então vamos finalizar com a page 34, ok? Tá assim da seguinte forma, page 34. Write the greetings, escreva os cumprimentos de acordo com as ilustrações. Nós temos aí good afternoon, good morning, good night e good evening. Você vai colocar o nome adequado a cada uma dessas imagens, tá? Olha bem e vê quem é quem para colocar lá esse nome. Vocês também terão um tempinho e daqui a pouco a gente volta e faz a correção juntos. Let's go!
Ok, guys. Então vamos fazer a correção. Deixa eu baixar aqui esse som. Vamos lá. Bom, a primeira imagem eu tenho a Kate. A Kate aparentemente tá acordando. Get up. Tá acordando, tá levantando. Então provavelmente deve ser pela manhã. Olhando pelas outras imagens, deduzimos que é pela manhã. Então esse horário aí seria o good morning. Good morning. Muito bom. Escreva lá good morning. Lembrando que good morning nós usamos pela manhã. Good morning. Good morning. Na primeira imagem. Já na segunda imagem ao lado nós temos o Jack comprando Popsicle. E parece que tá bem quente. Então, geralmente quando se está muito quente, é aquele horário da tarde. Isso mesmo. Como é a tarde? Boa tarde. Good afternoon. Então vamos escrever. Se você acertou, congratulations, parabéns. Good afternoon. Good afternoon. Ok. Lá embaixo eu já tenho o Dad dando bye bye pro Tom. E aparentemente está começando a anoitecer, uma tardezinha. Então, qual seria o horário adequado para eu dizer um bom início de noite, né? Qual seria a frase que eu deveria usar ali? Good evening, very good, good evening. Deixa eu colocar aqui. Teacher, por que você apagou tudo? Para mim fica mais fácil apagar tudo, então. Good evening. Nossa, o I não apareceu, pinguinho. Good evening. E a última é o boa noite de dormir, então. Good. Oops, sorry. Good night. Vamos lá. Good night. Good night. Ok? Bom, guys, essa foi a nossa última parte aí de hoje. Então, finalizamos a nossa aula, finalizamos aí as atividades do livro. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. See you next class. Vejo você na próxima aula, ok? Here my kiss, my hug, and God bless you. Bye.